prosseguindo no estudo de história da igreja, agora continuando na lição 5, o número 2 do capítulo 12, ele nos diz que o bispo da cidade de Roma é excluído. Na verdade, as igrejas se excluíram, né? A igreja de Roma era a igreja mais problemática. Seria bom que as igrejas fossem unidas, né? Mas às vezes até entre igrejas cristãs pode ocorrer uma divisão, né? Eu fui criado na Assembleia de Deus e eu vi divisões na Assembleia de Deus e vejo até hoje, né? Agora pense entre a igreja e os povos pagãos, né? Os grupos que se diziam cristãos, mas na verdade tinha doutrina pagã, como é o caso de Orígenes de Alexandria, que nós estudamos, que defendia a apocatástase, ok? Orígenes, se você for estudar numa linha católica ou numa linha protestante, eles vão chamar Orígenes de pai da igreja. Talvez se você for estudar numa Assembleia de Deus também, tem pessoas que chamam de pai da igreja sem perceber o grande problema que ele está criando. Porque se Orígenes era pai da igreja, se ele era um cristão autêntico, então essa aí seria uma doutrina no mínimo tolerável. Ok? Mas não tem chance dessa ser uma doutrina tolerável, né? Bom, o comentário diz: no ano 253 da era cristã, as igrejas cristãs excluíram o bispo Estevão, que deu início ao batismo de recém-nascido. Estevão era bispo de Roma e na igreja católica é conhecido como Estevão I. Ele foi bispo na igreja de Roma de 253 a 257. Ou seja, nesse período confuso da história de Roma, em que eles estavam vivendo uma peste, estavam vivendo perseguições. O comentário prossegue: Estevão foi o criador do termo anabatista, aplicado às igrejas que batizavam, quando adulto, as crianças batizadas na igreja de Roma. Bom, então, como Estevão, ele adotou essa prática, tá bom? Como ele adotou essa prática, e as outras igrejas, quando recebiam um membro da igreja de Roma, vamos dizer, saiu alguém de Roma, aí foi habitar, por exemplo, em Antioquia, ou em Esmirna, o que essa igreja fazia? Olha, batismo de recém-nascido não vale, para Deus não vale. Por quê? Porque a Bíblia exige que o batismo seja feito após uma confissão de fé. Se confessares os seus pecados, confessar Jesus Cristo como seu Salvador. E criança não tem como confessar pecado. O batismo ele é uma ordenança, ele não podia ser alterado. Até hoje, nós sabemos que essa herança aí da igreja de Roma, ela fica na igreja católica, e infelizmente ficou em outras igrejas também. Ok? Mas o que a igreja cristã sempre pregava nessa época e continua pregando hoje: batismo de recém-nascido não tem valor para Deus. O batismo é uma ordenança em que a pessoa tem que confessar os seus pecados, reconhecer Jesus Cristo como Salvador, e assim ele é batizado. Então, por isso que até hoje a Igreja Assembleia de Deus, quando recebe um membro católico, não recebe um membro de qualquer igreja que recebeu o batismo quando recém-nascido, a Assembleia de Deus batiza essa pessoa. Bom, então, esse bispo de Roma, ele criou o termo anabatista. Por quê? Anabatista, em latim, significa rebatizador. Então, ele criticava algumas igrejas, dizendo que as igrejas estavam rebatizando. Como até hoje a Igreja Católica diz que nós rebatizamos os seus membros quando vêm para a nossa igreja, né? E nós, o que nós dizemos? Que nós não rebatizamos. Nós dizemos que nós batizamos. Por quê? Porque batismo de recém-nascido não é batismo. Então, o que a Assembleia de Deus faz não é um rebatismo. O que a Assembleia de Deus faz é batismo. Eu comentei com vocês num outro tópico e vou repetir agora.
nós encontramos muitos debates envolvendo essas igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido e com principalmente a igreja de Roma, que adotou o batismo de recém-nascido. E nessas igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, ela tinha alguns também, como um bispo chamado Donato, que nós vamos estudar mais à frente, que ele defendia um novo batismo para os crentes que foram adorar o demônio. E a Igreja Católica critica o bispo do pastor Donato, né? Bom, eu não critico, porque, olha, uma pessoa que larga a igreja e vai, por exemplo, servir na quimbanda, que vai cultuar o demônio, essa pessoa perdeu a sua fé em Deus, ela está cultuando o demônio. Então eu não critico, era uma posição dele. Hoje, normalmente, a Assembleia de Deus, se a pessoa se desvia, né, ela volta independente da condição, a posição da Assembleia de Deus qual é? Ela não batiza novamente, porque aí seria um rebatismo mesmo. Mas alguns pastores antigos acreditavam que servir ao demônio invalidava aquele batismo. Então a pessoa tinha que passar por um outro batismo. Bom, o comentário prossegue. O bispo de Roma chamava de rebatismo, mas as igrejas fiéis à doutrina bíblica chamavam de batismo, argumentando que não existe batismo de recém-nascido. Então, esse bispo Estevão, ele estava em Roma durante a perseguição também de Valeriano, né? Esse bispo, ele provavelmente mudou a doutrina exatamente por conta da perseguição. Vocês sabem que hoje a sede da Igreja Católica está num local chamado Vaticano. Bom, o que era o Vaticano? Se você pesquisar na história, você vai encontrar. Vaticano era uma divindade romana. Essa divindade romana, segundo a crença pagã, ela era responsável pelo vaticínio das crianças, ou seja, ela era responsável pela capacidade das crianças falarem. Só pesquisar em qualquer dicionário de religião, você vai encontrar, até na internet, na Wikipédia, você vai encontrar, porque a história comprova. E o que ocorre? Então, no paganismo romano, as crianças eram consagradas à divindade Vaticanos para que elas pudessem falar. E aquela consagração, os bispos que trabalhavam no culto do demônio, certamente eles faziam essas consagrações de crianças. Quando acabava a perseguição, ou até em meio à perseguição, aqueles bispos que estavam adorando o demônio, a sua igreja podia funcionar normalmente. Tá bom? Quem é que frequentava? Eram outras pessoas que certamente seria um culto complicado, né? Culto de todo mundo pedindo perdão, né, irmãos? Deus certamente é misericordioso por nós irmos adorar no culto pagão, mas, quer dizer, continuava aquele culto. É claro que a consciência não ficava normal. Não? Então, foram esses bispos que acabaram adotando o batismo de recém-nascido. E eu vejo essa como uma arma do inimigo ainda nos dias de hoje, porque o batismo de recém-nascido, ele rouba de Deus o que Deus mais deseja ouvir do homem, que é a sua declaração, né, sua confissão de pecado, a sua declaração de fé em Jesus e ser batizado. Bom, eu sempre digo que se a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos, ou seja, Deus se alegra por um pecador que se arrepende, no momento em que ele levanta a mão, normalmente as pessoas falam nesse momento, levantou a mão para o Evangelho, bom, nesse momento tem alegria nos céus. Olha, eu até acredito que exista, né? Mas a maior alegria nos céus é quando a pessoa dá o seu passo, né, de fé, onde ele decide se batizar, ele faz a sua confissão de fé, é batizado. Ali é que ocorre, de fato, a alegria em Deus. E Satanás trabalhou na história para roubar isso, não há dúvida.